Bom, shalom, shalom a todos. Iniciamos aqui. Então vamos seguir com 1 João, capítulo 3. A gente viu pelas outras cartas, né, que até eu havia comentado que eu estava entendendo muito bem as outras demais cartas, né, a de Pedro, de Judas, né, de Tiago, que falam muito sobre as leis de Deus, né? E aí eu ficava meio perdido um pouco nas cartas de João. é, ele fala muito da lei do amor, mas hoje ele vai explicar também o que Deus pede de nós para que a gente possa ter participação no reino com Ele. Seja bem-vindo, irmão Eurico. E, e aí, conforme teve a Paraxá, né, a primeira Paraxá, né, de Bereshit, o Rabino explicando. E após a reunião, graças a Deus, eu tive um despertar e depois consegui vir enxergar melhor as cartas de João. E além do que os outros nos pedem muito nas cartas de seguirmos as leis, João também pede algo que é muito difícil, né, de compreender e de seguir. Mas vamos ver, né, o que a palavra nos fala, porque é o caminho que temos que seguir para a vitória. Então vamos dar início, 1 João, capítulo 3. Veja com que amor o Pai nos amou, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E é isso que nós somos. É por isso que o mundo não nos conhece, porque não chegou a conhecê-lo. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não foi revelado o que seremos. Sabemos que quando ele for manifesto, seremos semelhantes a ele, porque o veremos assim como ele é. E todo aquele que nele tem essa esperança se purifica, assim como ele é puro. O legal aqui é onde fala assim, mas ainda não foi revelado o que seremos, né? E aqui tem um link para uma passagem lá de 1 Coríntios 15:49. E assim como levamos a imagem daquele feito do pó, né, Adão, levamos também a imagem do celestial. Filipenses 3, 20 e 21 fala assim: Mas a nossa cidadania está nos céus, de onde aguardamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso corpo humilde e o tornará como o seu corpo glorioso. A gente conversou sobre isso, né, irmão Zilmar? Por meio do seu grande poder, que o torna capaz de sujeitar todas as coisas a si mesmo, né? Então aqui quando ele fala que nós veremos Deus, né, a gente sabe que se a gente visse realmente a face de Deus ali, muito do que não é possível, nós morreríamos. Mas aqui ele já nos dá sinal de que a gente assim como a gente teve a imagem daquele do pó de Adão, a gente também tem a imagem celestial. E a imagem celestial, né, é o caráter de Deus, né? É a justiça de Deus. Então essa glória do corpo celestial, né, é aquela imagem que que os discípulos tiveram com Jesus, né, de Moisés, né? E até aquela imagem do véu que o povo do Egito ali, quando saiu ali do Egito, e Moisés tinha conversado. Deixa eu ver aqui se dá para aumentar o volume. Não sei se vai melhorar. Tá, para mim tá no máximo, irmão. Veja se eu falo mais alto um pouco. E assim como em Moisés, né, ele, quando ele se reuniu com Deus, depois a glória dele ficou assim reluzente, né, a imagem dele. E o pessoal não conseguia falar com Moisés. Tanto é que o pessoal falava: Moisés, vai para lá que a gente não consegue falar com você, te enxergar, né? Então, o corpo glorificado que a gente vê é essa luz. E por que dessa luz, né? Porque sabe quando a gente vê pessoas, quem tem muito disso,
é a Paloma. Todo mundo que vê ela fala, nossa, você tem uma luz, tem uma luz. E eu imagino assim, por ela ter vivido uma vida bem religiosa, assim, fora das coisas do mundo, né? Ela tem um, como que eu posso dizer? Depois ela vai se gabar disso, mas eu não ligo. É, as pessoas chegam nela e falam, nossa, você tem muita luz. Então, assim, eu vejo que é porque ela não se contaminou com muitas coisas mundanas, né? E pra mim, pelo menos, que vim assim de um histórico, né, da juventude ali, adolescência e até poucos anos, é, é muito difícil, né, da gente enxergar essa luz, né? E a gente precisa nos purificar. E a palavra vai nos mostrar cada vez mais aonde a gente precisa nos purificar. Pedro, nos estudos passados, nos deu 7 passos ali, né? Que era o amor, o caráter, né? A justiça, entre outras que ele fala lá. Né? E aqui em João a gente vai conhecer essa parte do amor de Deus, mas sem perder também a essência dos outros textos. E foi legal ter esse entendimento de João, né? Com esses estudos. Bom, no capítulo 3, versículo 4: todo aquele que pratica o pecado está praticando também o que é contra a lei. E o pecado é aquilo que é contra a lei, né? Então, quando o pecado, né, e o diabo, né, que muitos falam, o diabo é o opositor. Quem viu aquele outro estudo lá que eu tinha feito, né? E quando a gente peca, fica, ou que a gente faz algo, vamos se dizer, pode não ser um pecado, mas a gente colocou numa balança que poderia ter feito algo melhor para alguém e não fez. E aquilo é aquele sentimento de culpa que fica na nossa cabeça, né? Então, quando a gente faz alguma coisa errada, aquele remorso que vem, aquele sentimento de culpa de não nos perdoar sinceramente, né? É aonde mora o pecado. E aí a gente sabe o que é contra a lei é o pecado, né? Então, se a gente João está já nos deixando claro, por muitos que falam que João só fala do amor e que Jesus é só a graça de Jesus ali, sem ter que ter mandamentos nenhum. João já está falando ali aqui sobre o mandamento de Deus, né? No 5: vocês sabem também que ele foi manifestado para tirar nossos pecados, e não há pecado nele. Todo aquele que permanece em união com ele não pratica o pecado. Ninguém que pratica o pecado o viu, nem chegou a conhecê-lo. Filhinhos, que ninguém os desencaminhe. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado se origina do diabo, porque o diabo está pecando desde o princípio. Com esse objetivo, o Filho de Deus foi manifestado para desfazer as obras do diabo, né? Então ele fala aqui mais uma vez, né? Vocês todos sabem, né? Que ele foi manifestado para tirar os nossos pecados, né? Então Jesus veio com o intuito de nos salvar, nos resgatar, com a mansidão dele, né? Sabendo que a gente deve pedir perdão, perdoar e que a gente deve sim cumprir os mandamentos de Deus, seguir, né? E a Bíblia fala para a gente ser imitador dele, né? A gente tem que ter santidade, né? Hoje veio um irmão aqui em casa fazer uma reunião de trabalho e a gente falou sobre isso, né? Que Cristo, ele quer que a gente seja igualzinho a ele, né? Então a gente tem que pregar igual ele fez, a gente tem que batizar né, em nome dele, como ele fez. Nós temos que ensinar sobre as leis, né, a nossos irmãos, mas a gente também tem que tomar cuidado no nosso julgar, principalmente os irmãos que não praticam, né, a lei. A gente tem que orientar os irmãos, né? Eles eram ensinados todos os sábados nas sinagogas, né? E essa é a nossa função também. Então a gente tem que ser um imitador de Cristo, né? Sejam santos porque eu sou santo.
E assim é o que eles pedem, assim como está em Apocalipse 14:12, né? Essa passagem aí nunca some da minha cabeça. Capítulo 3, versículo 9. Todo aquele que nasceu de Deus não pratica o pecado, pois a sua semente permanece nele, e ele não pode praticar o pecado, pois nasceu de Deus. Ou seja, aquela pessoa que renasceu, ela não pode mais praticar o pecado, né? Ela nasceu de Deus, ela tem que estar ali andando em conformidade. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Aquele que não pratica a justiça não se origina de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Porque esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. Devemos amar uns aos outros, não como Caim, que se originou do maligno e matou o seu irmão. E por que motivo o matou? Porque as suas próprias obras eram más, mas as do seu irmão eram eram boas, justas. Né? Então a gente já vê que Caim, como o mal já estava ali instaurado nele, ele permitiu que o mal ali o acompanhasse, né? Ele fala aqui que as suas próprias obras eram más, né? Ou seja, quando ele tinha que levar uma oferta para Deus, né? Que era por meio de obras ali, vamos dizer assim, ele levou quando ele bem quis, né? E já Abel não, era era mais justo, né? No 13, não se admire, irmãos, de que o mundo os odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que a vida eterna não permanece em nenhum assassino. Shalom, irmão Fabiano. Por meio disto, chegamos a conhecer o amor. Ele entregou a vida por nós, e nós temos obrigação de entregar a vida pelos nossos irmãos. Olha como é difícil essa parte aqui, né? Por meio disso, chegamos a conhecer o amor, né? Por meio de Cristo. Ele entregou a vida por nós, e nós temos a obrigação de entregar a vida pelos nossos irmãos, né? Talvez ainda eu nem sei como, né, chegar a um ponto assim de pureza, né? Mas eu acho que esse versículo aqui a gente tinha que, assim como o Shema, né, que Deus fala para a gente colocar nas nossas mãos, recitar ele de dia, de noite, de tarde para os nossos filhos, eu acho que é um versículo que a gente também tem que colocar para ser reflexão todos os dias, né? 17. Mas se alguém tem os bens deste mundo e vê o seu irmão passando necessidade e ainda assim recusa-se a lhe mostrar compaixão, de que modo o amor de Deus permanece nele? Né? 18. Filhinhos, devemos amar não em palavras nem com a língua, mas em ações e em verdade. Então, às vezes a gente fica muito no falar, né? E a gente vê a fé sem obra, né? Essa daqui faz um link para aquele texto da fé sem obra, que é uma fé morta. 19. Por meio disso, saberemos que nos originamos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Sempre que o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas.
Deixa eu só repetir aqui que eu perdi o fio da meada. No 19. Por meio disso, saberemos que nos originamos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Sempre que o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Né? O condenar do nosso coração aqui é bem o acusador. Né? 21. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança ao falar com Deus. Olha que lindo, né? Então, se a gente está praticando todas as coisas que foi recitada aqui, né? E nosso coração não nos condena, é porque chegamos à luz, né? Chegamos a ela e falamos com ela. E aqui tem uma passagem que eu gostaria de levar. Então, aqui a 21 fala assim: Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança ao falar com Deus. Aqui apronta para Hebreus 4,16. Então, com confiança, aproximemo-nos do trono de bondade imerecida, a fim de receber misericórdia e achar bondade imerecida para nos ajudar no tempo certo. Né? E aqui essa bondade imerecida, ainda bem que temos essa palavra imerecida, né? Porque por mais de tudo que nós fizermos, nunca vai ser por mérito nosso. Nunca vai ser por merecimento. Se não for por misericórdia de Deus. Olhar e falar, não, ele não merece muito, mas ele está se esforçando, né? Então, se não for essa confiança, esse amor, né, de Deus, essa misericórdia, né, por nós mesmos, nós não conseguimos, né? E aqui ele fala uma coisa muito importante. Nós fizemos diversas orações hoje, né? Fizemos umas 5, 6 orações hoje, antes do estudo. E a gente sabe o aperto que cada um está passando, né? Mas aqui fala assim, misericórdia e achar bondade merecida, para nos ajudar no tempo certo, né? Então, por mais que a gente ora, por mais que está difícil, por mais que é sacrificante, é tudo no tempo dele. De repente é para a gente aprender alguma coisa ainda, de repente é para a gente ser um pouco mais humilde, de repente a gente está achando que o que a gente está orando é o que Deus quer, é o que é melhor, é o que é certo, e de repente não é, né? A gente às vezes ora porque a gente quer logo sair da situação ali, mas de repente a nossa forma de orar, né, não é a certa, né? 1 João 15, 1 João 5,14 fala assim: E esta é a confiança que temos nele, não importa o que peçamos, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ou seja, ele está lá, está nos ouvindo, né? E será da vontade dele, porque ele tem o melhor, né? Ele sabe, ele conhece nossos corações, ele sabe se realmente queremos estar e se estamos fazendo para estar no grande reino de Deus, né? No grande reinado dele. E aí ele nos ouve, né? E conforme a vontade dele, tudo será feito, né? Então, voltando aqui no 21, amados, se o nosso coração não nos condena, ou seja, se andamos dentro das leis, se andamos dentro do amor de Cristo, nosso coração não nos condena, né? Então, aí temos confiança ao falar com Deus. E aí podemos ir falar com Deus. Temos a confiança de chegar e falar, Pai, tá difícil. Eu sei que tô fazendo também, não mereço, mas tá difícil e olhe aqui por nós, por favor. E aí no 22, e tudo o que pedimos recebemos dele, porque estamos obedecendo aos seus mandamentos e fazendo o que é agradável aos seus olhos. Olha que lindo, né? A gente não precisa dar muita satisfação às vezes falando aqui, é só a gente seguir o texto. E tudo o que pedimos recebemos dele, porque estamos obedecendo aos seus mandamentos e fazendo o que é agradável aos seus olhos. Aqui ele já tinha falado do mandamento do amor, de amar ao próximo, né? No capítulo passado.
Mas aqui ele está falando dos mandamentos de Deus, eles seguiam os mandamentos de Deus, né? Então, como que a gente pode ver texto hoje e pessoas pregando contra, né, os mandamentos de Deus, contra a vontade de Deus, né? Então a gente vê que isso vem do maligno, né? Oremos um pelos outros, oremos pela congregação, né? A gente tem que estar sempre nessa união. É muito bom os irmãos estar aqui. É uma bênção para nós que nos dá ânimos de continuar. Eu entendo quando o Rabino fala, né? Dá ânimo da gente continuar. É legal ver gente comentando no canal, pedindo para participar, né? Muitos chegaram assim e a gente só quer isso. A gente sonha também em conseguir levar isso para os nossos familiares. A gente, por mais que saiba que tem uma salvação, né? A gente quer levar isso, né? E as pessoas não entendem. Assim como muitos vieram para pregar para mim, com o que eles tinham de conhecimento. E eu zombava e não tinha o conhecimento, né? E hoje a gente fica sedento por querer levar a palavra para um irmão. Bom, 22. E tudo que pedimos recebemos dele, porque estamos obedecendo aos seus mandamentos e fazendo o que é agradável aos seus olhos. 23. Realmente, este é o seu mandamento, que tenhamos fé no nome do Filho Jesus Cristo e que o amemos uns aos outros, assim como ele nos deu um mandamento. Além disso, quem obedece aos seus mandamentos permanece em união com ele, e ele em união com esse. E pelo Espírito que ele nos deu, sabemos que ele permanece em união conosco. Ou seja, só vamos ter essa união com Deus quando estivermos andando ali, né, dentro da sua justiça, né, da sua sabedoria, né, e do amor ali de Cristo e fazer o que Apocalipse 14, 12 nos fala, né? Deixa eu até ler o texto na íntegra. Opa, não é 14, 12, eu acho que é 12, 14, peraí. Eu me perdi no Apocalipse. Rabinho, pode falar. 14 e 12. Bem-aventurado povo. Peraí, que eu tô nele aqui, 14. Ah, 14, eu entrei no 12 e no 11. 14 e 12 mesmo. Nossa, peraí. É, vi então uma nuvem branca e sobre a nuvem estava sentado alguém semelhante ao filho do homem. Não é essa. Não, Apocalipse 14. 12. Isso, isso exige perseverança da parte dos santos, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se apegam à fé em Jesus, né? Então a gente tem essa exigência de Deus, essas duas, né? Obedecer aos seus mandamentos e ter a fé em Yeshua, né? É isso, meus irmãos, por hoje eu vou interromper a gravação, aí os irmãos ficam à vontade para comentar, para falar, a gente tem tempo, se alguém quiser orar também,